canal Roger Pio, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade no nosso tema ondulatória, beleza? Na última aula, no último vídeo, a gente viu aquela parte de onda, né? O que é a onda, período, frequência, a equação da ondulatória, a gente viu tudo no nosso vídeo anterior. E hoje, vamos lá para a parte 2, aí, a ondulatória 2. Pessoal, eu vou falar bastante coisa aqui, tá? Coloquei só o resuminho aqui na lousa, para ir só dando uma olhadinha, e aí a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Então, gente, vamos começar aqui, ó, essa parte aqui bem simples. Na outra aula eu não passei, tá? Classificação das ondas. Coloquei só as classificações mais importantes também, tá? Classificação quanto à sua natureza, pessoal. Então, vamos lá. Uma onda, ela pode ser o quê, tá? Ela pode ser uma onda mecânica. O que é a onda mecânica, pessoal? A onda mecânica é aquela onda que precisa de um meio para se propagar. Como assim, professor? Isso, precisa de um meio. Por exemplo, eu estou falando aqui, o microfone, né, o meu celular, agora que está filmando, está recebendo esse som, certo? No microfone dele lá. E esse som só chega ao celular porque existe um meio, né? No nosso caso, o ar, que faz o que, pessoal? Já falando um pouquinho de onda sonora, né? Que é um tipo de onda mecânica, faz com que o ar, ele comprime, expande, comprime, expande, comprime, expande, comprime, expande, até chegar no microfone. O microfone identifica essas variações e transforma da forma que vocês estão escutando aí. Beleza? Que é o que o nosso ouvido faz, né? Bom, vamos lá então, pessoal. E a onda, bom, se a onda mecânica ela precisa de um meio para se propagar, e a onda eletromagnética, galera? A onda eletromagnética, justamente o contrário, né? Ela não precisa de um meio, beleza? Ah, mas e se tiver o ar aqui, ela também passa, ela também se propaga? Sim, tranquilo, tá? Mas ela consegue se propagar até onde não tem nada, onde não tem o meio, por exemplo, o vácuo, tá? Exemplo, gente, ondas de rádio, a própria luz, tá? Ela vem do Sol para nós, eu não tenho nada ligando o planeta Terra ao Sol que faça, né, esse meio, eu não tenho esse meio. Então, a luz, ela se propaga até no vácuo, beleza? Uma onda eletromagnética, tudo bem? Então, ó, eu tenho aqui também, agora mais recente, né, a onda gravitacional. Eu não coloquei aqui porque não aparece tanto, mas a onda gravitacional, que seria uma curvatura no espaço-tempo, tá bom? Beleza? Bom, então vamos lá. E agora aqui, pessoal, e a onda quanto à vibração? Quanto à vibração e propagação, né? Qual que é a relação entre vibração e propagação que vai ajudar a gente a definir se uma onda é longitudinal, se uma onda é transversal, beleza? Então, gente, o exemplo que eu usei para vocês aí com vocês do som, tá? Como esse som se propaga. O som, gente, o desenho, se eu fosse fazer um desenho de uma onda sonora aqui, não é aquela onda assim, né? Se eu amarrar uma corda e fizer assim, ó, aí eu vou ter a onda assim, tá? Mas o som, gente, são partículas, né? Que se contraem, né? Uma pressão, aumenta a pressão, expande, contrai, expande. Da mesma forma, gente, se eu pegar uma mola, sabe aquelas molas de brincadeira, aquelas mais levinhas? Se eu pegar uma mola daquela e empurrar ela no chão assim, ó, o que ela faz, pessoal? Ela faz isso, abre, fecha, ela se propaga assim. Ou seja, se eu pegar uma mesma direção e se eu pegar aquela mola, a vibração da mola, ela é assim, ó, nessa direção. A vibração está na horizontal. E a propagação também na horizontal, tá? Então, o que torna uma onda classificada como longitudinal é quando ela tem a vibração e a propagação na mesma direção. Beleza? Então, exemplo aí que eu já falei para vocês, a onda sonora, a onda que eu acabei de falar aí, que é a onda da molinha lá, que ela faz isso aqui, ó. O que for assim é a onda longitudinal, tudo bem? Vamos lá, pessoal. E a onda transversal? A onda transversal é aquela que a vibração é ortogonal, é 90 graus aí com a propagação, tá? Então, a mesma coisa, se
Eu posso dar um exemplo assim, se eu amarrar uma corda em algum lugar, numa árvore, e vier aqui e fizer assim com essa corda e ficar fazendo assim, ó, você vai ver, gente, que você está vibrando na vertical, mas você vai ver a ondinha indo na horizontal, beleza? Então, olha a diferença. Longitudinal, vibra e propaga na mesma direção. Transversal, vibra em uma direção, propaga na outra. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, galera. Agora eu vou passar aqui para os fenômenos ondulatórios, o que vocês precisam gravar, tá? Vou fazer um resuminho das partes mais importantes, tudo bem? Beleza. Pessoal, reflexão. A reflexão das ondas, a gente tem ondas, tem um estudo da reflexão propriamente só da ótica geométrica, tá? Que eu ainda não estou falando aqui, mas também serve, tá? Não é uma aula específica de ótica geométrica, é de ondulatória, beleza? Mas também depois lá na frente a gente vai ver que também a gente pode usar isso aqui. Então, por exemplo, a reflexão de onda, gente, se tiver uma onda, ela bateu na borda da piscina e retornou, ou ela bateu numa superfície e está retornando, ela está refletindo, tá? A própria luz, quando bate num espelho e volta, o que vocês têm que gravar, galera? Que essa reflexão sempre vai existir o quê, né? Você tem uma superfície, deixa eu fazer aqui para vocês rapidinho, ó. Você vai ter uma superfície, tá? Você vai ter uma onda, certo? Então, ó, essa onda, ela veio, ela bateu. E aqui, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho que conhecer aqui, ó, uma reta imaginária. É a reta que a gente chama de reta normal. E ela forma 90 graus com a superfície. Tudo bem? E aí, gente, o mais importante aqui, você tem a reflexão, ó. A reflexão aqui, ó. E esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Aqui o meu desenho ficou um pouquinho errado, mas dá para entender que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Importante, esse ângulo de incidência, ele não é o ângulo entre a sua onda e a superfície, galera. Ele é o que? Ele está entre a sua onda e a reta normal. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então grava isso. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, tá bom? Vou voltar a falar um pouquinho de reflexão nessa parte aqui de eco, tá? Reflexão do som, tá bom? Depois a gente fala. Pessoal, o que é a refração? Vamos tomar cuidado, tá? Muitas vezes a gente escuta por aí falar em refração e associa essa refração com um desvio, né? Porque a gente vê lá na ótica geométrica, lá, a gente vê que tem alguns casos em que essa luz, ela sofre um desvio. Então, quando você olha uma caneta, né, dentro de um copo com água, você vê que ela está aparentemente quebrada, é porque sim, existe um desvio. Mas, será que sempre vai ter desvio? Então, o principal, gente, o principal de uma refração não é o desvio, porque existe refração sem desvio, tá? Que é a refração normal. O que é? É o seguinte, gente, o que é a refração? Você tem uma onda que ela vai estar em um meio e ela vai passar para um outro meio, tá? É a passagem da onda de um meio para outro, só que o que vai acontecer nessa mudança de meio? Você vai ter uma mudança em sua velocidade. Beleza? Tranquilo? Mudança em sua velocidade. Pessoal, e a frequência da onda pode mudar? Não. Após a onda já ser gerada, a frequência dessa onda permanece. O que muda? Muda a velocidade e comprimento de onda. Beleza? Tranquilo? Tá? De boa? Então, ó. Então, por exemplo, eu estou falando aqui. Ou senão você tem um rádio, um alto-falante, alguma coisa. E você está dentro da água. Você afunda dentro da água. Pessoal, você escuta, tá? Só que o que vai acontecer com esse som, né? Ele vai ter uma diferença aí na hora que ele entra na água. Beleza? De boa? Tranquilo? Tá bom? E aí depois, numa outra aula de ótica geométrica, a gente vai analisar índices de refração relacionando a luz, tá bom? Mas não é essa aula hoje é ondulatória. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, reflexão, refração, mudança de um meio para outro com mudança na velocidade da onda, beleza? Tá. Pessoal, e a difração? O que é essa tal de difração?
Vamos gravar, tá? Difração. Vai ser o que, gente? Quando uma onda ela consegue contornar um obstáculo ou passar por uma fenda, beleza? Então vamos imaginar a situação, você está na sua casa, lá tem um muro e o vizinho está do outro lado do muro. Você consegue se comunicar com ele ou é impossível? Consegue. Você, ô vizinho, aí ele responde de lá, tal. Então o que acontece, gente? O som tem essa propriedade aí de contornar o obstáculo. O que ele está fazendo então? Uma difração, tá? E aí para ondas, né, que tem um comprimento de onda menor aí, a gente vai, se esse comprimento de onda tiver o mesmo tamanho mais ou menos da fenda que ele vai passar, ele também consegue passar por essa fenda sofrendo uma difração. Então assim, gente, pode cair verdadeiro ou falso, para você ver se está correto ou não está, grava isso, tá? Contornar obstáculos ou passar por fendas, beleza? Essa é a nossa difração. E a polarização, galera? Polarização. O que é a polarização? Polarização nada mais é do que uma forma de filtrar uma onda, tá? Filtrar essa onda. Muito importante agora, tá? Polarização só ocorre com ondas, o que, pessoal? Transversais. Não pode ocorrer com ondas longitudinais. Sabe por quê, galera? Eu vou fazer aqui uma explicaçãozinha aqui bem simples para vocês, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma onda aqui, ó. Ó, essa onda é longitudinal, tá? E eu vou criar aqui, ó, um filtro para essa onda, tá? Ó, vou criar um filtro. Eu vou deixar um buraquinho aqui e essa onda vai passar por aqui. Pessoal, olha aqui meu desenho, ó. Olhem aqui meu desenho. Eu consigo filtrar alguma coisa dessa onda assim, ó? Se ela está vibrando e indo nessa direção, não. Ela vai passar inteira, tá bom? Ela vai passar inteira. Agora um exemplo mais simples, ó. Eu tenho uma onda assim, ó. Tá? Coloco aqui, ó, o mesmo filtro. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó, para vocês verem aí. Vou colocar um filtro, ó. Só a parte de cima, galera. O que acontece quando essa onda passa aqui? Vai sair parte de cima, nada, parte de cima, nada, parte de cima, nada. Você criou uma forma de filtrar essa onda. Isso daí, essa tecnologia, entre aspas, essa parte da física aí, é utilizada nos filmes em 3D, tá? O óculos, na lente do óculos 3D. Tem a lente de máquinas fotográficas, que você vai polarizar fotos. Se você colocar na internet aí, exemplo de foto polarizada, você vai ver que dá um outro efeito na luz. Beleza? Tranquilinho? Então vamos lá, ó. Então isso aqui já foi. Tá, ó, beleza. Pessoal, e agora, ó, ressonância. O que é a tal da ressonância, hein, gente? Ressonância é assim. Vocês já viram um programa em que a pessoa pegava uma taça e tentava quebrar a taça pelo grito? Já viram? Já. Desenhos, né? Às vezes a pessoa grita, quebra tudo, tal. Que é esse? Que fenômeno? O que está acontecendo? É o fenômeno da ressonância. Beleza, galera? O que consiste isso? Consiste o seguinte: tudo que temos ao nosso redor, pessoal, ele está vibrando. Apesar de a gente não conseguir enxergar, essas moléculas vibram, beleza? Quando você consegue reproduzir algo, vibrar algo, né, reproduzir um som, alguma coisa assim, na mesma frequência natural daquele outro objeto, automaticamente você vai começar a transmitir uma energia para esse objeto, gerando nele, você vai conseguir passar energia para ele, ele vai começar a vibrar, tá? Se ele começa a vibrar, aí ele pode quebrar, pode acontecer algumas coisas dependendo da resistência desse material. Então, por exemplo, o que acontecia lá no programa, né? A pessoa pegava a taça, essa taça, ela possui uma frequência natural de vibração, aquele material. Sabe qual é a forma de descobrir, galera? Para você, pelo ouvido, tentar reproduzir um som parecido? Você coloca um pouquinho de água no dedo ou na taça e vai passando a mão em cima, tá? Ele vai começar a fazer o sonzinho. Esse som, se você tiver um ouvido muito bom e começar a reproduzir esse som, você consegue. Aí você coloca um canudinho dentro desse copo, dessa taça, para você ver se você está conseguindo fazer vibrar isso.
o canudinho vai começar a dar uns pulinhos lá, você já está conseguindo. Aí tem que tomar cuidado, né, gente? Se você colocar bastante intensidade, que você vai passar bastante energia, você pode quebrar a taça, beleza? Depois a gente vai ver certinho o que é frequência, o que é a intensidade do som aí, mais aqui, beleza? Então, ó, então gente, para resumir a parte de ressonância aí, tem um filme, um vídeo na internet, que vocês vão achar até que é montagem, tá? Chama Ponte de Tacoma nos Estados Unidos. Pode colocar lá, tá? Um vídeo em preto e branco, tal, que vai mostrar o que aconteceu com uma ponte, gente. Vocês vão ficar de cara no filme, tá? No vídeo, quem não viu ainda, né? A ponte eles acabaram de construir e tal, e aí na época começou a ventar, a ponte começa a se movimentar, destrói a ponte inteira, beleza? Mas vale a pena dar uma olhada nesse vídeo aí, muito legal, tá? E aí, resumindo, gente, utilização da ressonância é no micro-ondas, tá? Ressonância, o que é o micro-ondas? Ele gera ondas. Aquelas micro-ondas, elas atuam na mesma frequência de vibração das moléculas de água que estão nos nossos alimentos, fazem com que eles ali comecem a se movimentar, não o alimento, tá? Essas moléculas, e aí você tem um aquecimento do alimento, beleza? Tô falando de forma mais simples, da forma mais simples possível, tá bom, galera? Bom, vamos lá então, ó. Então já passamos aqui ressonância e agora vamos para interferência. Pessoal, a interferência tem toda uma parte de contas, né, pra gente fazer. Hoje eu tô passando um conteúdo mais assim, mais conceitual, tá? Então a gente vai ter aqui uma interferência, que ela pode ser uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Como assim, professor? Se você tiver uma onda, tá? Que na hora que ela vai cruzar com a outra, as duas estão com sua amplitude assim, ó, essa vindo daqui e essa daqui, o que acontece? Você vai somar a amplitude dessa com essa, aumenta a intensidade dessa onda, tá? Agora, se você de repente tiver uma interferência destrutiva, você vai ter uma onda assim encontrando com uma onda assim. E aí, a hora que cruza, pode até naquele momento você deixar de escutar se for uma onda sonora, beleza? Tá? Então, simplesmente isso. Aí teria toda a parte de conta, né? Que aí a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Tudo bem? Beleza? Para esse vídeo não ficar tão extenso, eu estou tentando passar o máximo de conteúdo nesse vídeo, mas bem resumido, tá bom? Para pelo menos o pessoal aí ficar por dentro aí de todos os teminhas aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do som, tá? Ondas sonoras. Então eu tenho aqui, ó, uma característica aí do ser humano, né? Que é o que? O espectro do ser humano da audição. O que é? Ele vai escutar, gente, de 20 Hz a 20 mil Hz de frequência, tá? Então, por exemplo, o que seria abaixo de 20 Hz? A gente chama de infrassom. Acima de 20 mil Hz, ultrassom. Então, a gente para de ouvir abaixo de 20 e para de ouvir acima de 20 mil. Beleza, galera? Então, tem alguns animais, né, que escutam, vai fugir dessa frequência um pouco. Então, por exemplo, existem aqueles apitos de cachorro, vocês já viram? Cachorro de competição, cachorro que cuida de gado, que você vai apitar, a pessoa do seu lado não escuta nada, mas o cachorro escuta. Por quê? Porque provavelmente aquele apito está numa frequência de, por exemplo, 25 mil Hz. O cachorro vai escutar e a pessoa não. Beleza? Tranquilo? Tá. Pessoal, velocidade do som. Muitas pessoas confundem isso daí, né? E tem uma ideia assim, o ar é tão facinho, né, da gente correr, né? Se eu for correr no ar, eu vou conseguir correr muito mais rápido do que na água. Mas o som, gente, o som é diferente, tá? O som, como ele faz isso aqui com as moléculas aí, então ele tem maior dificuldade no ar. Olha que impressionante. Então a velocidade do som no meio sólido ela é maior, depois no meio líquido e por último no nosso ar, no meio gasoso. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Pessoal, quando eu falar para vocês em reflexão de som, existe o eco e a reverberação. Mas não é tudo a mesma coisa, tal? Podemos dizer que sim, né? Mas se cair num exercício, o que você vai ver? Que o eco, quando você fala e demora, tempo de retorno é maior ou igual a 0,1 segundo. Ó, esqueci de colocar aqui. Segundo significa que você tem um eco, beleza?
Quando falar de reverberação, o tempo é menor que 0,1. Pessoal, o que aparece de exercício disso aqui? Parece o seguinte, ele vai falar a velocidade do som no ar, tá bom? E aí ele pode dar uma distância de uma certa parede, de um certo muro, para você achar o tempo e analisar se é eco ou reverberação, ou você vai usar esse 0,1 aqui, ó, e vai achar o valor dessa distância, tá? Com a velocidade. Tomar cuidado que nesse tipo de exercício é a ida e a volta, tá? Então essa distância você tem que considerar 2 vezes, beleza? Então na hora lá, velocidade é igual a distância pelo tempo. Essa distância, na verdade, são 2 vezes, tá bom? Porque o seu som foi e voltou, beleza? Não esquece isso, tá? Vamos lá, galera. Tá quase, hein? Qualidades físicas, isso aqui é legal, importante, tá? Existe uma diferença na física pro senso comum, pro que a gente usa no nosso dia a dia quando a gente fala de som, gente. Então você tá lá na sua casa, lá, beleza? Seu irmão coloca o volume no último. O que você fala para ele? Ô, sei lá, irmão, abaixa o som tá muito alto. O que é um som alto na física, galera? Som alto na física é um som muito agudo, é um som agudo, tá? E o que é um som baixo na física? É um som grave, beleza? Então, se você produzir um som agudo, é um som alto. Se você produzir um som grave, som baixo. Então, a altura na física é uma diferença entre frequências, galera. Frequência, tá bom? Então, você pode ter um som. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, vamos imaginar, né, ó. Um som aqui, ó. Esse som, compara esse som, pessoal, ó. Essa onda com essa onda aqui, ó. Uma magiquinha aqui, ó. Com essa onda, galera, ó. Tá bom? Qual que é o mais agudo aí? O que tem maior frequência? Professor, como eu sei que esse tem maior frequência que esse? Olha quantos picos, quantas ondinhas, quantos ciclos essa daqui dá no mesmo tempo que essa, galera. Então essa tem maior frequência que essa, portanto, som mais agudo, som mais grave. Tudo bem? Então, a gente vai ver agora que quando você quiser falar com o seu irmão, com alguém, para abaixar o som, você teria pela física que falar, o som está muito intenso, abaixa a intensidade desse som, né? Abaixa essa amplitude, tá? Que daí é um termo mais técnico de onda. Mas assim, gente, o que é a amplitude, né? O que tem a ver amplitude com intensidade? Então eu vou pegar a mesma onda agora aqui, galera, e vou aumentar o volume. Olha o que acontece, ó. Ó, vou sumir com essa daqui, ó, aumentei o volume, ó, tá vendo? Ó, aumentei o volume. Quando você aumenta o volume, você faz isso aqui, ó. Você aumenta a amplitude da onda, tá bom? Então, som alto, um som agudo. Som de muita intensidade é um som com volume alto, beleza? Com volume, quando você aumenta o volume, você está aumentando isso daqui da onda. Quando você tem um som alto, várias ondinhas, tá? Que vão ter uma frequência maior, um som mais agudo. Beleza? E aqui, galera, faltou o timbre, né? O timbre. Timbre é uma característica aí, gente, que permite você distinguir uma pessoa, até uma pessoa falando da outra, né? Olha a voz da minha mãe, olha a voz do meu pai, ou até mesmo instrumentos musicais, beleza? Então, por exemplo, eu posso ter um violão tocando uma nota lá, por exemplo? Posso. Eu posso ter uma flauta tocando uma nota lá? Posso, tá? Então, na verdade, você tem a mesma frequência, só que você vai ter timbres diferentes. É o que dá aquele lance mesmo de você perceber que instrumento que é. E como que seria isso na onda, pessoal? A mesma frequência mudando o formato da onda. Por exemplo, só para ficar fácil para você, eu posso ter uma onda assim e eu posso ter uma onda assim, ó. Por exemplo, então assim, a frequência é a mesma. Se você pegar aqui, ó, tal, tem uma para cima aqui, para baixo aqui, frequência é a mesma. Porém, o desenho dessa onda é diferente, beleza? Então, você tem o timbre, que é como se fosse
aquela assinatura daquele instrumento, tá? Cada um vai ter o seu, beleza? Depende do material que ele é feito e tudo mais, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse vidinho, tá? Falei bastante coisa rápida. É lógico que você pode se aprofundar em cada um desses itens, beleza? Uns tem mais a aprofundar, outros nem tanto, tá? Mas assim, de modo geral, tem muita informação aqui, tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vidinho. Quem gostou aí, dá um clique aí pra nós aí, dá uma curtida e um abraço, galera. Valeu, obrigado.